Olá pessoas, eu sou o Léo. Eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Demorou muito. 13 anos, mas finalmente aconteceu, depois de várias promessas de que seria em tal ano, depois no ano seguinte, depois no outro ano, e nunca acontecia, mas finalmente a gente chegou no dia do lançamento de Avatar, O Caminho da Água. E conforme essa continuação foi chegando, o hype foi crescendo e muita gente está tentando entender por que se fala tanto de Avatar 2. Quem que quer assistir Avatar 2? Eu quero! E é exatamente sobre isso o vídeo de hoje, porque nós vamos revisitar o primeiro Avatar, vamos aqui analisar a maior bilheteria da história do cinema e tentar dizer por que tanta gente está esperando esse segundo filme. Então apague as luzes do seu quarto e mergulhe com a gente no universo de diversão em mais um Filmes que Existem aqui no canal Piuí. Mas antes do vídeo começar, já siga esse mantra. Piuí, o caminho do like. Alguns cineastas são tão diferenciados que todas as vezes em que eles se envolvem em algum projeto novo, o mundo para, imaginando o que vai sair dali. E o melhor exemplo disso é o James Cameron. Esse cidadão que começou fazendo direção de arte e efeitos especiais em pequenos filmes, apareceu para o mundo em 1984, quando dirigiu O Exterminador do Futuro. Esse filme foi roteirizado por ele e ele aceitou vender o roteiro por $1, desde que ele fosse o diretor do filme. Se não é pra ser do meu jeito, também não quero de jeito nenhum. Ele fez o filme e fez com maestria. E cara, todo mundo ficou impressionado com o trabalho dele. E a partir dali o cara começou a se envolver só em projeto grande. E uma das marcas desse cara era sempre essa parte técnica. Ele se esforçava demais para conseguir fazer algo novo pro cinema. Foi assim com o vilão de metal líquido lá em Exterminador do Futuro 2. O James Cameron já tinha essa ideia há muito tempo, só que não tinha tecnologia o suficiente para poder fazer. Então ele esperou até que o cinema estivesse pronto e foi lá e fez. Isso é incrível, Deus é maravilhoso. Também foi assim com Titanic, quando James Cameron queria explorar o fundo do mar de uma maneira que ele ainda não via possibilidade de fazer. Então, para poder realizar o filme, ele mesmo desenvolveu tecnologias e explorou o oceano até chegar no ponto em que ele acreditava ser necessário para realizar o trabalho. Cara, você é foda! Sério mesmo, cara? Você é muito foda! E foi assim com Avatar, o filme que ele escreveu o argumento que tinha 80 páginas lá em 1994. A ideia do Cameron era lançar o filme em 99. Só que, cara, o CGI não estava bom o suficiente ainda, era muito caro, era muito difícil, então começou um longo período de pré-produção do filme. E quando ele assistiu o Gollum, lá em Senhor dos Anéis, As Duas Torres, ele percebeu que o cinema finalmente tinha chegado no que ele precisava para poder realizar o filme dele. Agora vai! Agora vai! Na verdade, quase tinha chegado no que ele precisava. E foi aí que o James Cameron iniciou mais um processo de revolução tecnológica para finalmente poder fazer Avatar. Lançado em 2009 com roteiro e direção de James Cameron, Avatar se passa em 2194, onde mostra que a Terra está enfrentando um problema de poluição. Eles não conseguem mais viver na Terra em si, então eles começam a buscar novos planetas para a população poder se proliferar. Nesse contexto, conhecemos o ex-fuzileiro Jake Sully, que tinha um irmão gêmeo. Esse irmão gêmeo dele era um cientista que faleceu pouco antes de realizar uma expedição até outro planeta. Como os dois são irmãos gêmeos idênticos, o Jake Sully é convidado a assumir o lugar do irmão dele. Bom, Jake Sully fica em sono criogênico durante 6 anos. Quando ele finalmente acorda, eles estão chegando em Pandora, um planeta imenso e cheio de recursos naturais. E lá o Coronel Miles, que é um veterano super casca-grossa, o cara que é forte, que mexe o dedo na cara dos outros, explica como é que funciona esse mundo de Pandora. Ele fala que ali vivem nativos, e os nativos são muito perigosos. Every living thing that crawls, flies or squats in the mud wants to kill you and eat your eyes for jujubes. Esse povo se chama Na'vi, humanoides azuis de quase 3 metros de altura. E ali o Jake é apresentado aos parceiros dele, o Spellman, a doutora Grace, e é introduzido ao projeto Avatar. O motivo pelo qual ele foi escolhido, aliás, é porque o irmão dele estava fazendo um avatar, que é uma mistura de DNA humano com DNA Na'vi,
uma espécie de corpo em que ele vai assumir para poder viver em Pandora. Então aquele corpo que foi desenhado pelo irmão do Jake se encaixa perfeitamente para ele. Perfeito! E o objetivo da galera cientista é ter esses avatares para poder conviver com os navios, sem ter aquela agressão, entender como é que funciona a cultura, para tentar resolver as coisas na base do diálogo. E nesse momento o Jake entra numa máquina onde ele consegue se conectar ao corpo avatar daquele navio. E aí eles entram lá naquele corpo. Ele não andava, o Jake, né, o humano, porque ele tinha sofrido um acidente que impossibilitava ele de andar. Só que agora no corpo do navio ele consegue. Ele é alto, ele é forte, ele sai correndo, ele testa aquele corpo novo. E é muito incrível como o filme mostra esse mundo de Pandora. Eles entram no helicóptero e vão sobrevoando. Então tem várias montanhas suspensas, tem aquela fauna colorida. E é, cara, um espetáculo visual. Que coisa mais linda! E claro, tudo isso está em 3D. A tecnologia 3D não é algo novo para o cinema, ela existe aí desde a década de 20, depois ela acabou se popularizando um pouco nos anos 50. Ali nos anos 80, vários filmes de horror tentaram também trazer isso à tona, e até o James Cameron já havia dirigido um filme em 3D. Logo depois de Exterminador do Futuro 2, ele fez uma atração para um parque da Disney, um pequeno curta de 12 minutos, e foi durante esse curta que ele entendeu que a tecnologia 3D não estava pronta para um projeto grande como Avatar. Isso porque as câmeras pesavam mais de 200 quilos, eram equipamentos gigantescos que limitavam e muito a execução de um filme grande como esse aqui, entendeu? E desde os anos 2000, o James Cameron se juntou ao Vin Space e começaram a trabalhar nessa tecnologia. E os caras foram desenvolvendo a parada até chegar em Avatar, onde realmente funcionava. Tinha aquele efeito de profundidade bom. Não era só um negócio diferentinho, que saía um pouquinho da tela. As pessoas iam pro cinema e ficavam embasbacadas. Elas falavam, o que eu tô assistindo aqui? É a revolução do cinema. A magia do cinema. E esse era um 3D que não dava dores de cabeça, que era um problema que existia até então, que conseguia criar um efeito de profundidade muito maior, e tudo isso foi aplicado em um filme pensado pelo James Cameron, que é um cara extremamente meticuloso, preciosista, que conseguiu criar um filme que de fato fazia isso que o Miguel falou. As pessoas iam pro cinema assistir Avatar e elas saíam de lá embasbacadas. Eu lembro que quando Avatar lançou, era uma luta para conseguir assistir o filme, porque as sessões eram lotadas, não hoje, amanhã e depois, mas a próxima semana já não tinha mais ingressos. E pensa como funcionava isso, porque era o primeiro filme com esse 3D diferente, então a tecnologia teve que ser adaptada, tiveram que comprar esses óculos para levar para os cinemas, e isso acabou mudando a indústria como um todo. Até hoje você vai no cinema e infelizmente é obrigado a assistir um filme que não foi tão bem pensado assim pro 3D, mas que meteram no 3D. Sabe por quê? Porque cobram mais caro na entrada. Eu não quero mais filme 3D, eu tenho uma preguiça de filme 3D. E até hoje, se você assistir Avatar em 2D, você vai perceber que tem alguns momentos e alguns planos que parece que tá faltando algo. E o motivo disso é porque esse filme realmente foi pensado para ser 3D. Então quando você assiste ele numa TV normal, você percebe que tem planos que esteticamente não são tão agradáveis, que tem algum momento em que tem um blur meio esquisito e tudo mais, porque esse filme de fato foi pensado para criar essa experiência que encantou o mundo inteiro. 2009 até 2022, 13 anos, e durante esse período a gente não encontrou nenhum filme que chega perto de ter feito um 3D tão competente quanto Avatar. Isso é verdade. 13 anos e não conseguiram. Não. Talvez consigam agora com o Avatar o Caminho da Água, né? Venha comigo se quiser. Bons filmes 3D. Em Pandora, Jake e seus amigos são atacados por criaturas muito perigosas. Só que o Jake é safo e consegue escapar. Até que ele é encontrado por Neytiri, uma Na'vi. E ela tá lá tentando falar com ele, não conversa muito bem no idioma, tenta se comunicar. Ela quase mata ele, só que daí o nosso Jake é muito letrado na arte do mimimi, do chororô, e ele consegue ser poupado. But stupid. Ignorant like a child. Na verdade, os Na'vi possuem uma ligação espiritual muito forte com a natureza. E em determinado momento, a Neytiri recebe um sinal que faz com que ela decida não matar o nosso querido Jake, porque ela percebe aquilo ali como uma mensagem da deusa deles, a Eywa. A Eywa manda o famoso João Kleber e fala: para!
Jake é levado então até o restante do clã e lá ele começa a aprender um pouco mais sobre os Na'vi, como é que funciona a sociedade deles e tudo mais. E aí assim a Neytiri acaba virando tipo a professora dele, ensinando a ele como funciona esse mundo. E nesse momento do filme começa o Dança com Lobos, o Pocahontas, que essa história é clássica de uma civilização entrando em contato com outra e como o Jake Sully gradativamente vai aprendendo um pouco mais sobre esse mundo. Nari. Nari. O Jake passa seus dias descobrindo Pandora e se apaixonando por essa cultura, mas todas as noites, quando ele vai dormir, ele retorna para o seu corpo humano. E aí ele passa informações para o Coronel Miles, porque existe um plano ali desses humanos que é explorar o unobtânio, um mineral valiosíssimo que existe em Pandora. Só que eles não querem chegar lá e ter que fazer uma guerra imensa, entendeu? Então eles mandaram o Jake para ir buscar informações e ver se eles conseguem resolver ali na conversa, se eles conseguem convencer os Na'vi a saírem da região onde eles estão, que tem uma grande árvore, a árvore da vida, muito importante para eles, para que os humanos possam arrebentar tudo e retirar o tal do unobtânio da Terra. Mas com o passar do tempo a gente começa a entender que o Coronel Miles tá mais pro bastão de beisebol do diálogo, entendeu? Essa conversa que ele quer ter com o povo. Mas até lá, o nosso querido Jake Sully se esforça um monte. Que é isso, Moreno? Você não é assim. Aí ele aprende a andar de cavalo. Lá tem uma parada que é o seguinte, né? Eles são conectados à natureza. Então quando ele anda naquele cavalo alienígena, ele tem que conectar uma trancinha dele, que tem uns caminhos assim, naquele cavalo. E aí ele consegue controlar. Ele sente o cavalo. O que eu acho estranho é que nesse filme, o sexo se dá da mesma maneira, entendeu? Tu vai lá e conecta aquela trancinha de... USB, tu conecta o USB na menina também, entendeu? E assim faz o sexo. E ele também conecta esse USB no cavalo, né? Então... Que isso, irmão? Mas como esse filme aqui é o Dança com Lobos, é o Último Samurai, é o Pocahontas, vai acontecer aquele momento clássico que o povo lá dos Na'vi não gosta muito do Jake Sully, então ele tem que se provar pra galera. Então tem cenas incríveis, ele aprendendo a voar em animais gigantescos que eles chamam de Banshees, são quase dragões. Então, cara, são cenas realmente muito bonitas. Esse universo de Pandora, cara, é inacreditável de bonito, sabe? A criação de mundo que o Piuí tanto valoriza, ela é muito rica aqui em Avatar. O James Cameron criou essa raça, os Na'vi. Ele chamou um especialista, um linguista pra... Um especialista em linguista é foda, né? Especialista em linguiça? Ele chamou um especialista em linguiça pra fazer... Um gaúcho bom que faz a melhor linguiceta. É a tal criação de mundo que o Piuí tanto gosta e que aqui em Avatar é muito bem feita, porque a gente não tem só esse povo, não tem só os alienígenas, os Na'vi, com toda essa peculiaridade da aparência deles, que é luminescente, que tem fibra de carbono nos ossos, que são altos, mas também tem todo o universo, entendeu? A gente tem a fauna, a flora de Pandora, são coisas muito particulares, as cores são muito diferentes das cores do nosso mundo. E quando é de noite, as cores mudam completamente, né? Porque aquilo começa a emitir quase um neon. São quase plantas gamer, entendeu? Cheio de RGB e tal. E, cara, é lindo demais. Quem foi no cinema na época ver esse filme realmente ficou de cara, entendeu? Era uma parada completamente nova. É lindo. Muito bonito. Eles inclusive chamaram um especialista não em linguiça, mas sim em linguística. Então criaram uma língua para os navios. Então você pode ir lá hoje em dia na internet buscar como é que funciona o idioma deles. Você que tem muito tempo livre, não tem nada para fazer na vida, você pode fazer isso. E eles também chamaram um especialista em linguiça, né? Porque no final da gravação teve um churras espetacular. Todo mundo elogiou a linguiça do gaúcho, foi demais. Só fala merda, vai! Após 3 meses em Pandora, finalmente Jake Sully vira um membro dos Na'vi. E ele pode escolher uma esposa. Quem é que ele escolhe? Obviamente a Neytiri. Então ele vai lá e faz aquele bem bolado, aquele gostoso, tá ligado? Conecta ali a USB nela, daquela maneira que ele fez com o cavalo previamente. Mas tudo bem, essas coisas acontecem, não? O mundo é assim. Só que lembra que eu falei que o Coronel Miles estava começando a ficar impaciente com essa história e ele estava querendo começar a utilizar o bastão do diálogo? Nesse momento a gente vê os humanos bravos já, porque demorou tempo demais e o Jake Sully parou de trazer informação relevante para os humanos. Então eles mandam as patrolas derrubar tudo. Vai subir árvore, o caralho, porra!
E aí o Jake Sully foi dormir, se desconectou lá de Pandora, e quando ele volta e é acordado, ele simplesmente vê as máquinas da RDA, que é essa empresa aí que tá tentando extrair o Unobitânio de Pandora, destruindo absolutamente toda a floresta. Ele tenta impedir os humanos, ele sobe nas patrolas, ele quebra as câmeras e tudo mais, só que isso gera um problema pra ele, porque afinal de contas ele tá dormindinho lá na sua cápsula, e então ele é acordado pelos homens do Coronel Miles. O Coronel Miles chega pra ele e fala: pô, meu amigo, e aí, vai quebrar as nossas câmeras, entendeu? Tá maluco, seu merda? Esqueceu quem é que te paga, ô arrombado? Look, I was sent here to... You crossed the line. E aí, vendo que o coronel tá completamente impaciente, o Jake pede uma última chance de se conectar lá e falar pro pessoal: ó, gente, vamos ralar peito aqui da nossa árvore, porque o pessoal vai desmatar isso aqui, vamos fazer uma grande piscina, vai ter um parque aqui. Só que o povo Na'vi fala assim: tá ficando doido? A árvore da vida aqui manda em tudo, a gente não vai sair daqui, os caras podem mandar o que quiser que nós vamos continuar. E aí, escorraçam ele, não respeitam ele. Amordaçam ele. É, e ele acaba sendo excluído daquela sociedade. Só que os Na'vi precisam de ajuda, então uma das nativas vai lá e solta o nosso querido Jake Sully, e aí aparece também a piloto Michelle Rodrigues, né, que é assim que eu gosto de chamar ela, para resgatar o pessoal e tirar de lá. Só que no meio dessa fuga, a doutora Grace acaba levando uma bala. Aí doeu, né? Dói, né? Um tiro dói. Ela quase morre, só que eles fazem um processo de passar a alma dela, né, a alma da doutora Grace, que estava naquele corpo morrendo, pro corpo avatar dela. Só que não funciona, né? Grace. What's happening? E aí, sem saber o que fazer, o nosso querido Jake Sully, ele lembra que assistiu o Dança com Lobos, ele assistiu Pocahontas, O Último Samurai, e ele tem que conseguir a aprovação daquele povo. Então ele vai lá atrás do maior dos Banshee, aquele que muitos desejam pilotar, só que ninguém consegue, porque é muito difícil montar naquele Banshee. Mas o nosso... O Leonopteryx, tu respeita o meu Leonopteryx, tá? Respeita, caralho. O Leonopteryx é pica, mané. Só que quem é mais pica que o Leonopteryx é o Jake Sully. Então ele vai atrás e consegue montar e chega dando rasante lá pra mostrar quem é que manda. E a facilidade com que ele monta nesse bicho me faz pensar por que não montaram antes. Porque ele olha lá embaixo e ele fala assim: eu acho que se eu for de cima pra baixo eu vou conseguir montar, hein? E aí ele vai e monta, chega lá, pede ajuda pra doutora Grace. O pessoal tenta salvar ela, mas como o Miguel disse, ela já morreu, não tem mais o que fazer. Mas fato é que por ter montado no Leonopteryx, ele consegue. As pessoas veem nele uma esperança, um herói, alguém que se conectou com Eywa, que se conectou com a natureza. E aí sim, eles estão prontos para batalhar contra os humanos. O Leonardo Pteryx. Ah, o Leonopteryx, né? O Leonardo Pteryx. Leonardo Pteryx, ele montou em mim. Ele conectou. E eu nem vi. Ele montou em ti e conectou o USB em ti também. Tu não viu essa parte? Enfiou lá no fundo. Eu não senti. Acho que o cabo dele era pequeno, talvez. Pode ser. Oxi, lá ele, meu irmão. E como o Miguel já mencionou algumas vezes, a história de Avatar sempre foi muito comparada com a de Pocahontas. Um ano depois do lançamento de Avatar, inclusive, viralizou na internet uma imagem na qual tínhamos ali a sinopse de Pocahontas, uma base da história, e as pessoas só substituíram os nomes e os anos por nomes de Avatar e anos de Avatar. E a história funcionava exatamente da mesma maneira. Fato é que ela realmente é muito parecida, da mesma maneira que é muito parecida com Dança com Lobos e também com O Último Samurai. Mas eu não sei até que ponto isso é um problema, porque não é como se fosse algo super novo e que foi inventado por Pocahontas, entendeu? É, cara, aquela velha história da jornada do herói. A gente já viu essa jornada do herói em vários outros lugares. Aqui tem essa parada de duas sociedades que entram em combate e isso funciona de alguma maneira que realmente parece bastante. A história não é original, só que Avatar eu acho que nunca se propõe a ser um filme com uma história muito original. Ele fica além do efeito especial e é nisso que ele foca, entendeu? Hoje então vamos focar em qualidade. Antes de ir pra batalha, o Jake Sully vai lá e reza pra Eywa. Ele tenta conseguir a força daquela deusa que ele não sabe se existe ou não, mas ele reza, entendeu? Ele pede ajuda e isso vai reverberar no futuro do filme. Outra coisa que ele consegue é o contato novamente com a Neytiri, que tinha ficado brava com ele, mas ela perdoou porque ela entendeu as boas intenções do rapaz. E assim começa a batalha final. Em cima de Leonardo Pteryx, o nosso querido Jake Sully junta todo mundo que ele conseguiu dos Na'vi e aí, meu amigão, é uma chacina, né? Porque os humanos têm helicóptero,
laser, tem metralhadora, tem míssil, bazuca, eles destroem tudo. E os Na'vi tem o quê? Eles têm os Banshees, eles têm ali o Leonardo Pteryx, eles têm os seus corpos azuis, mas eles também têm Eywa. E quando tudo parece perdido, quando realmente parece que os humanos vão acabar com Pandora, a natureza atende ao chamado do Jake e manda vários animais gigantes, várias criaturas monstruosas que conseguem botar os humanos pra correr, exceto um deles, o Coronel Miles. O Coronel Miles, que assistia muito o Alien, o Oitavo Passageiro, ele adorava a nossa querida Ripley naquele seu esqueleto, então ele aprendeu a lutar junto com ela e começa numa brigação em lutaria que não termina. Só que termina assim, porque em certo momento quebra ali aquela armadura dele, ele fica ali sem conseguir respirar o oxigênio que eles respiram lá e ele leva a pior e morre. Esse é um detalhe interessante, que Pandora tem uma atmosfera venenosa para os humanos. Então quando eles vão para lá, eles têm que usar uma máscara que deve ser uma porcaria, porque embaça completamente. Ou então eles vão no Avatar, que aí sim tem um pouco do DNA do Na'vi e faz com que eles consigam respirar sem a máscara. Fato é que o Miles toma no Boga, né? Consegue morrer de uma maneira maravilhosa. E aí os Na'vi expulsam os humanos, levam eles de volta para as naves e falam: vazam, volta para a Terra. O que eles não sabiam é que 2 meses depois os humanos mandaram um contingente 20 vezes maior e destruiu Pandora por completo. Oi? Isso não acontece, mas é tipo aqueles filmes que a gente acha que termina de uma maneira, mas se a gente pensar bem, os humanos destroem Pandora inteira assim que eles quiserem. Ou não, né? Porque o segundo filme vai mostrar uma nova raça alienígena que é muito mais poderosa que os Na'vi, capaz de destruir o mundo inteiro. Essa é a história do segundo filme, pega essa. Embaixo d'água eles vivem, por isso que é o caminho d'água. Você está sendo enganada. E acontece uma coisa legal aqui nessa batalha, que é quando a Neytiri acaba com o Coronel Miles ali, ela acerta uma flechada nele, surge o corpo do Jake Sully ali em Pandora. E pela primeira vez ela consegue ver ele na sua forma verdadeira, porque até então ela só tinha visto ele no Avatar, né? E ali tem esse momento romântico, esse momento emocionante, que ela vai colocar a máscara de oxigênio no Jake Sully para que ele não morra com a atmosfera venenosa ali de Pandora. Mas no final do filme tem a conexão de Jake Sully com seu corpo Avatar. E aí ele vira um Na'vi. Avatar custou oficialmente 250 milhões, mas junto ali com os custos de divulgação, o pessoal estima que chegou em 500 milhões o custo desse filme. Mas quanto que ele faturou? Ele é simplesmente a maior bilheteria de todos os tempos. Porra! Tudo isso? Esse filme aqui conseguiu ultrapassar a marca de 2,7 bilhões quando foi lançado, ultrapassando assim a maior bilheteria até então, que era de Titanic, outro filme do James Cameron. E meu amigo, aconteceu exatamente o que a gente falou. Os cinemas estavam lotados, todo mundo queria vivenciar a experiência que era assistir Avatar nos cinemas. Depois de um tempo foi lançado Vingadores Ultimato, que passou o Avatar. Aí o Avatar falou: ah é? Vou ser relançado pra passar de novo. E conseguiu. E como eu gosto disso. Que gostoso saber que a Marvel tentou e não conseguiu. O cara é bom demais. Essa parte da minha vida chama-se felicidade. As críticas ao filme foram positivas, mas mesmo assim teve várias ressalvas durante as opiniões, porque o pessoal percebeu que a história de Avatar é muito clichê. E é verdade, a história de Avatar é o feijão com arroz, mais feijão com arroz que tu já viu na tua vida. É bem difícil tu lembrar do nome do Jake Sully. É bem difícil tu lembrar do nome do Neytiri. É complicado, porque a história não é o grande chamariz do filme. O que impacta e marca esse filme na história são os efeitos especiais, né? Aliás, o Sam Worthington foi muito criticado quando saiu Avatar por ser um protagonista sem sal nem açúcar. O que é verdade, porque ele de fato é um protagonista sem sal nem açúcar. Tem um momento ali onde ele vai ter um discurso inflamado que funciona, mas ele realmente não faz uma grande diferença. A atuação dele não é exatamente o que enche os olhos. O filme também não consegue desenvolver muito bem os personagens secundários, que aqui são vários, tem muitos personagens secundários e a maior parte deles a gente nem se importa, né? Agora, o que a gente se importa é com a parte visual e com a criação de mundo de Avatar, que é aqui que esse negócio brilha, entendeu? Esse 3D que Avatar trouxe foi muito impressionante. E como a gente já falou, isso deu início a uma série de produções 3D. Houve uma época em que a gente ia no cinema e simplesmente não tinha
um filme 2D para poder ser assistido, era só filme 3D, o ingresso foi jogado lá para cima e isso começou a causar muita raiva em todo mundo, porque a maioria dos filmes não fez o que Avatar fez, de pensar uma produção em 3D. Eles pegavam um filme 2D e faziam uma conversão digital para que ele fosse 3D. Aí o que gerava? Legenda que dá dor de cabeça, filme que não impressiona em absolutamente nada e todo mundo gastando mais dinheiro em ingressos caros. E como a gente falou, a bilheteria desse filme aqui foi um absurdo. E uma coisa que você já aprendeu aqui no canal Piuí é que se faz dinheiro, tem continuação. Mas geralmente o pessoal faz uma continuação 2 anos depois, 3 anos depois, talvez 5 anos depois. Mas o James Cameron não é qualquer um, ele nunca foi assim. Ele só faria uma continuação quando a tecnologia que ele estima estivesse pronta. E demorou. Demorou muito tempo, mas ela finalmente chegou, né? Chegou. A gente ainda não assistiu o segundo Avatar enquanto a gente grava esse vídeo aqui, mas nós estamos muito ansiosos, porque o James Cameron, ele já se provou não uma e não duas, mas várias vezes como um cineasta muito revolucionário e um cara que sempre vai valer a pena a gente acompanhar. Esse cara tá acostumado a surpreender o mundo com criações que marcam época. É assim que ele trabalha. Todas as vezes que esse cara lança um projeto, ele marca o mundo, entendeu? Esse cara é foda. Ele recentemente disse que Avatar 2 tem que passar dos 2 bilhões para lucrar. E eu vou te dizer, meu amigão, isso é uma tarefa dificílima, porque se passaram 13 anos, o pessoal já não se importa mais muito com Avatar, já teve a Marvel inundando o cinema com filmes, então é uma tarefa dificílima. Mas se tem uma pessoa no mundo que consegue, acho que é o James Cameron, né? É esse cidadão. E a gente torce aqui pelo sucesso de Avatar 2, que seja um filme excelente, que faça muito dinheiro, que a Disney explore isso e encha o rabo de dinheiro também. A Disney vai encher o rabo de dinheiro, mas talvez alguém enche o rabo de outra forma caso esse filme passe de uma certa marca, né, Léo? Uma foi a história, homem. Aí, na boca pequena, quem escuta o PewCast tá ligado de uma promessa que o Léo fez caso esse filme passe de 1,5 bilhão nas bilheterias. Ai, meu Deus, por que eu falo essas coisas? Boy. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta aqui embaixo. Você é daquele time que respeita Avatar pelas inovações que o filme teve e tudo mais? Ou é daquelas pessoas que falam, eu odeio esse filme, é uma bosta? Tá maluco, né? Não pode, pô, não precisa odiar o filme, entendeu? Mas enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião e não se esquece de seguir a gente nas redes sociais e de ouvir o PewCast, que inclusive eu acho que tem um episódio sobre o melhor filme que passou da marca de $1 bilhão. Tem. Vai ouvir lá. Tem do melhor ou só do pior? Não lembro.